Estimação da proporção numa população. Isso aí tem aplicações práticas, mas muitas aplicações práticas, na parte de marketing, certo? Nas eleições, para você estimar se um determinado candidato terá sucesso ou não. Então essa parte aí é muito importante. Bom, a proporção, né, no caso, né, é o meu θ igual a x sobre n, nós já vimos isso, né? O valor esperado, né, de x sobre n, né, eu posso colocar meu n aqui para fora, né, vai ser meu E de x, aqui é binomial, né? O E de x, está vendo o x aqui, ó, o x aqui, né, é número de itens de uma amostra, né? Então o E de x é nθ, cancela, então o valor esperado de uma proporção é o próprio x sobre n, o próprio θ. Tá? E a variância de x sobre n, né, variância de uma constante vezes x, dá a constante ao quadrado, né, vezes a variância de x. X o que é? É número, é contagem, né? Então aqui é binomial. Então vai ser nθ que multiplica 1 menos θ. Dividido por n2, né? Eu cancelo aqui, ó, né? Meu n com n2, né? Sobra n no denominador. Tá? Então aqui eu tenho minha variância de uma proporção, vai ser θ que multiplica 1 menos θ sobre n. Evidentemente que o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, que eu vou chamar de sigma de θ, né? Ou, né, sigma de x sobre n, que é a mesma coisa. Tá? Bom, n é o tamanho da amostra, né? E sigma de θ é o desvio padrão, no caso, né? No caso, aqui vai ser o desvio padrão, na realidade, é o desvio padrão que eu quero, né, da amostra, tá? Não é da população, tá? Isso aqui é da amostra, tá? Isso aqui é da amostra. Da amostra. Bom, agora vamos ver. O μ, né, é a estimativa, né, do intervalar da proporção. Estão lembrados? Ó, meu z, ó, eu vou supor, atenção, eu vou supor que a distribuição da proporção, tá claro? É uma distribuição binomial. Tá? Isto é, no caso aqui, né, eu vou ter, por exemplo, né, aqui, ó, aqui, né, é meu x sobre n, né, minha variável θ. Aqui eu tenho uma distribuição, ó, binomial, né? Aqui é minha média, né, que é meu x sobre n, né? E aqui eu tenho uma estimativa, né, intervalar, tá claro? Mesma coisa nós fizemos anteriormente, tá? Aqui eu vou ter um valor aqui, um valor daqui, vai ser x sobre n mais alguma coisa, né? Aqui, estão lembrados? Aqui é meu erro, ó, mais o erro, né? E aqui, ó, menos o erro, tá claro? Então, vamos ver o seguinte, tá? A estimativa, tá vendo aqui, ó, né, da minha média da população, no caso, da minha proporção da população, né? Aqui é meu erro, tá certo? É só pegar meu sigma aqui, né? Aqui é meu sigma da amostra, no caso, né? E aqui eu tenho meu z sigma, tá? Então, olha só que interessante, aqui é meu erro, né? Aqui é meu erro. Então, meu erro vai ser igual a z. Quem é meu desvio padrão? Ó, raiz quadrada, né, no caso, né, de x sobre n, né, que é meu θ, vou colocar x sobre n, né, que multiplica 1 menos x sobre n, né, dividido por n. Né, é só olhar aqui, ó, no caso, né, fazer θ aqui, tá vendo? Θ, né, igual a x sobre n. Né, olhar para aqui e olhar para aqui. Tá? Esse é meu erro, tá claro? Então, repara, o meu erro, atenção, o meu erro, né, ele depende, né, da proporção x sobre n, tá vendo aqui, ó? Ele depende da proporção x sobre n e depende do meu n, tá? Esse é meu erro, tá? E depende também do z, atenção, depende do z. Como é que eu acho esse meu z aqui? Exatamente dando a confiança, certo? Foi exatamente como nós fizemos. Por exemplo, se eu quiser estimar, né, no caso, a proporção da população, tá, com 95% de confiança, meu z vale 1,96. Se eu quiser estimar, né, a proporção da população com 68% de confiança, né, meu z vale 1, e assim sucessivamente. Exatamente como nós fizemos no vídeo anterior. Tá? Então, primeiro ponto, eu vou por hipótese, tá? Por hipótese, uma hipótese plausível, né? Principalmente quando o n é bem elevado, né? Mais de 1000, 2000, né? Eu posso supor, né, a distribuição da proporção, né? Como sendo uma distribuição aproximadamente binomial. Então eu posso usar, né, a média, né? Posso usar, tá vendo aqui, ó, a média e o desvio padrão, tá? Exatamente para
olhar na tabela, exatamente como nós fizemos, tá? Através, por meio do Z. Né? O Z nós olhamos na tabela para obter a área. Tá bem claro? Vamos fazer um exercício aqui rapidamente. Tá? Olha só. Vamos pegar assim, uma amostra, tá, com 200 observações. Então, aqui eu vou colocar esse exercício assim, só para vocês, né, fixarem bem. Uma amostra com 200 observações, então aqui N igual a 200. Né, acusou, no caso, né, 20 baterias defeituosas. Então, vamos falar, meu X igual a 20 baterias né, defeituosas. Olha só que interessante, ó. Defeituosas. Então, olha lá. Bom, usando a confiança, atenção, de 99%, então, usando a confiança, isso tudo nós já sabemos de onde vem, de 99%, né? Pelo vídeo anterior, pode ver, ó, Z igual a 2,58. Tá? Isso aqui nós já vimos, pela tabela. Né? Aqui é o contrário, eu dou a confiança, né, e vejo a tabela. Aqui na tabela eu não posso entrar com 99%, eu vou entrar com a metade de 99%, tá? Porque a tabela é de 0 a Z, nós já vimos isso. Então, no caso meu Z é 2,58, tá? Determinar o erro de estimação, né? Aqui eu determinar meu erro de estimação, tá? Bom, agora vamos ver aqui, ó. O que vai ser meu erro? Meu erro vai ser Z, exatamente isso aqui, ó. Então eu já vou substituindo, ó. Erro vai ser Z, que é 2,58. Raiz. Meu N é 200, então eu já coloco 200 aqui, ó. Meu N é 200, tá vendo aqui meu 200? Ó? Meu N é 200. Agora, quem é meu X sobre N? Não tem problema. X é 20, né? E o N é 200, né? Então, 20 sobre 200 dá 0,1, né? Então, 0,1 que multiplica, né? 1 menos 0,1, né? Que é 0,9. Tá? Então, o meu erro vai ser de 0,055. 0,55. Né? Então, um exemplo assim, rapidamente, né, como é que você estima, né, como é que você calcula o seu erro. É claro? Bom, agora eu vou ver o seguinte, eu vou fazer uma outra tabelinha, né, uma outra tabela para vocês sentirem, né, a variação dos parâmetros, tá? Para você ver direitinho, né, a confiança desejada, o Z, o X sobre N, o erro, né, e o intervalo de confiança, exatamente como nós fizemos quando nós estimamos, né, no caso, a média numa população. Tá? Vamos fazer a nossa tabela aqui. Vamos lá. Aqui é a tabela, certo? Né? Exatamente análoga à tabela anterior que nós vimos, né, nas outras aulas. Aqui eu tenho, né, meu número, né, o nome da amostra. Aqui é meu X, né, no caso. Né? Aqui é meu X, né, que é o número de itens. Tá? Então, aqui, X sobre N, né? No caso, eu vou ter X sobre N aqui, é só olhar, né? Vai dar 8 por 40, vai dar 0,2, né? Que é minha proporção. A segunda vai dar 0,25 e a terceira vai dar 0,3. Tá? E aqui, atenção, aqui minha confiança desejada, isso aqui é dado. Isso aqui com 90%, isso aqui implica, né? Que meu Z, tá vendo aqui, ó, é 1,65, nós já vimos. 95% implica que meu Z é 1,96. Nunca se esquecendo, né? Nunca se esquecendo, só olhando aqui, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho integral, né? No caso, a área, né? No caso, a área de 0 a Z. Então, quando eu digo que Z é 1,65, né? Essa área aqui, tá vendo aqui? Ela é a metade de 90. É metade de 90, tá? Na minha tabela. Tá? Quando eu dou 90, eu divido por 2 e entro na tabela. Só que eu entro ao contrário, né? Eu entro na área para obter o Z. Tá bem claro isso? Mesma coisa aqui, né? 95, né? 95% eu divido por 2 dá 0,475, né? Eu entro na tabela com a área 0,75, obtenho o quê? Z igual a 1,96. Da mesma forma, 98%. Eu divido por 2, entro na área, né, na tabela, entro com a área, né, e obtenho meu Z igual a 2,33. Bom, agora é só cálculo, né? Então, lembraram meu erro, né? O erro, tá? Aqui, no caso, né, todo esse parênteses aqui, né, vai ser meu sigma, né? Sigma X sobre N, tá certo? Então, meu erro vai ser Z sigma X sobre N, tá certo? Que é exatamente, no caso, θ que multiplica com menos θ sobre N. Só que, né,
para cada linha, né, o meu N varia, tá vendo aqui? Ó? Então eu tenho que fazer cada um cálculo aqui separado. Então aqui eu vou ter 1,65 vezes a raiz quadrada desse pessoal todo aí, vai dar esse valor, né? E aqui eu vou ter 1,96, por quê? Porque é 95%, né? Vezes, né, 0,25, 0,75 sobre 80, dá esse valor e aqui dá esse valor, tá? E agora meu intervalo, é intervalo de quê? Onde fica o meu x sobre n, né? O 0,2, né, 0,2 mais o erro, né, aqui, né? E aqui é 0,2 menos o erro, tá claro? Por que 0,2? Porque é meu x sobre n, né? Então aqui no caso, né, o que é que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter aqui minha distribuição normal, né? Aqui, ó. Aqui é meu x sobre n, né? Aqui, ó, é meu x sobre n, né? Mais o erro, né? E aqui, né, é meu x sobre n, né? Menos o erro, né? Por isso que no x sobre n, para essa linha aqui, né, x sobre n igual a 0,2. Então vai ser 0,2 mais esse erro, né, vai dar isso aqui. E 0,2 menos esse erro vai dar esse valor. Por isso que o meu intervalo, aqui eu tenho, ó, nesse caso, né, da primeira linha aqui, né, esse meu intervalo aqui, o que eu falo? Aqui, o que eu falo? Que a minha proporção da minha população, eu falo com 90% de confiança que ela estará no intervalo 0,096 a 0,304. Tá claro? Agora na segunda linha, né, aqui eu tenho 1,96, tá claro? Então, é 1,96, aqui eu tenho meu erro. Então eu vou ter o quê? X sobre N, atenção, X sobre N aqui mudou, né? X sobre N aqui vai ser 0,25. Eu tenho 0,25 mais esse erro e tenho 0,25 menos esse erro. Então, o 0,25 vai ser meu X sobre N, né, na segunda linha, 0,25, vai estar compreendido na média da minha população com 95% de confiança, né? Ela vai estar entre 0,155 a 0,345. E por último, né, eu tenho uma amostra com 100, né, eu pego 30 itens, né, tá certo? Aqui eu tenho minha proporção, 30 sobre 100, que é 0,3. Aqui, ó, a confiança desejada, 98%. Repara que o meu Z aumentou, tá vendo aqui que o meu Z aumentou? Né? Na realidade, no caso, né, o meu erro vai aumentar, né? Meu erro vai aumentar, tá claro? Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, né, X sobre N, né? No caso é 0,3, mais X sobre N mais o erro, tá claro? E aqui menos o erro. Repara que o erro varia, né? Aqui é N igual a 100, tá vendo aqui, ó? Aqui no caso aqui anterior, N igual a 80. E no outro caso, N igual a 40. Quer dizer, na realidade, meu erro está variando, tá? Para cada caso aqui. E eu cheguei ao seguinte intervalo, né, de confiança por 0,3. Né? Então eu digo o seguinte, ó, que a média da população, tá, com a confiança de 98%, a média da população vai estar entre 0,193 a 0,417. É isso que quer dizer. Tá bem claro? Agora, geralmente, tá? O que eu preciso, o que eu busco, tá? Na realidade, olha só, principalmente, né, quando vocês veem na época das eleições, tá? Na realidade, o que eu busco, tá, é meu N, tá? Eu busco meu N. Tá? Mas antes, né, de eu fazer um exercício para buscar o N, eu vou só mostrar um detalhe muito importante para vocês. Olha só. Eu vou pegar, né, aqui eu vou ter a minha, no caso, né, meu erro, tá? Meu erro vai ser Z, tá? que multiplica, teta, que é X sobre M, vou colocar teta, tá? Teta, que multiplica 1 menos teta, né, sobre N. Isso aqui é meu erro, tá vendo aqui, ó? Aqui meu erro aqui, tá vendo? Isso aqui é meu erro, tá? Como o Z é determinado? É determinado pela confiança, né? Eu dou a confiança e obtenho o Z. Né? O Z aqui é uma consequência, tá? Olha só, isso aqui é meu erro. Olha só. Olha que interessante, ó. Dado, olha, eu até vou mudar a cor aqui, então vamos formular o seguinte problema, olha só. Dados, né? A confiança desejada, confiança desejada
desejada, certo? Eu vou dar, no caso, o meu N, tá? No caso, né? A confiança desejada, meu N, tá? E quero saber o seguinte, né? Dada a confiança desejada, meu N, tá? Meu N. Qual o valor, atenção aqui que é importante, ó, qual o valor de θ, cujo erro, olha que interessante isso aqui, cujo erro seja máximo. Olha só que interessante. Bom, olha só, vamos ver aqui. Olha só, eu quero, né, que meu erro seja máximo. Tá? Eu quero buscar o valor de θ, tá vendo aqui o θ? Θ, de modo que meu erro seja máximo. Tá? Então vamos ver o seguinte. Dada a confiança, né? A confiança desejada, se eu dei a confiança desejada, né, é a mesma coisa, né? Com isso aqui, ó, eu vou calcular o meu Z. Tá? Então, meu Z é dado. Com a confiança desejada, 90%, só olhar aqui, ó, com a confiança desejada, eu tenho automaticamente meu Z. Então, o Z é dado indiretamente. Então, eu tenho meu Z. Tá? E tenho o denominador, que é meu N. Tá? Ora, para o meu erro ser máximo, tá? O numerador tem que ser máximo, né? Tá certo? Não é uma coisa lógica? É ou não é? Ó, o Z é fixo. Por quê? Porque eu dei a confiança desejada. Exemplo, se eu der a confiança de 95%, quanto vale Z? 1,96. Tá aqui. Tá? Meu N é dado. Tá? O meu θ, eu quero buscar meu θ de modo que o erro seja máximo. Olha, aqui θ que multiplica o menos θ, né, ele está no numerador. Então, se eu buscar o θ, né, que me deu o numerador máximo, eu respondo. Né? Então, eu vou chamar esse meu θ que multiplica o menos θ, tá? Eu vou chamar de y. Tá? Y igual a θ que multiplica 1 menos θ. Tá? Então, vamos lá. Olha só, θ que multiplica... Vamos lá, então olha só, olha que interessante, ó. Aqui eu tenho que meu y, né, é igual a θ que multiplica 1 menos θ. Então desenvolve aqui, eu tenho menos θ ao quadrado mais θ. Quais são as raízes dessa minha... Essa aqui é minha parábola. Quais são as raízes da minha parábola? Eu coloco o θ em evidência, né, no caso aqui vai ser θ que multiplica 1 menos θ igual a 0. Quais são as raízes? Θ igual a 0 e θ igual a 1, né? Θ igual a 0 igual a 1 anula a minha parábola. Então, a minha parábola, a concavidade, está vendo o A da parábola? O A da parábola é negativo, então a concavidade está para baixo. Então, aqui eu tenho minha parábola com as minhas raízes 0 e 1. Né? Então, para θ igual a meio, está vendo aqui? Ó, entre 0 e 1 é meio. Né? Eu tenho o vértice da minha parábola. Né? No caso, a minha parábola é máxima. Tá? O que é meu y? Né? Meu y é exatamente um numerador. Né? Então, a resposta, qual o valor de θ, né? Cujo erro seja máximo. Meu numerador é máximo, porque o N é fixo, né, e o Z é fixo. Tá claro que o N é fixo e o Z, eles são fixos. Então, para θ igual a meio, eu tenho, no caso, né, meu erro máximo. Tá claro? Nós vamos usar muito isso aí. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Tamanho da amostra. Aqui eu tenho, né, meu x sobre n, mais ou menos, né, meu erro. Tá? Quem é meu erro? Meu erro vai ser igual, né? No caso, a Z, né? raiz de x sobre n, vou colocar aqui, x sobre n, que multiplica 1 menos x sobre n, dividido por n, né? Claro, isso é meu erro. Olha só, para eu ter o tamanho da amostra, repara só, olha só, imagina essa fração aqui, ó. Vou colocar θ, tá? θ que multiplica 1 menos θ sobre n. Repara, qual o θ que me dá o maior numerador? Né? No caso, é θ igual a meio, certo? É igual a θ igual a meio. Então aqui o meio nós já vimos, né? Aqui 1 menos meio, né? Vai ser, no caso, 1 menos meio, né? 1 menos meio, vai ser meu θ, né? Dividido por n. Então, ó, o maior numerador, né, no caso, né, para que essa fração, né, seja a mesma, né, para um determinado z e um determinado e, né, no caso, quando eu aumento o numerador, né, para um e e um z, vou colocar
vou colocar assim, ó, E sobre Z, ó, E sobre Z, vai ser igual, né, no caso, a raiz de θ, no caso, né, colocar aqui θ, que multiplica 1 menos θ, sobre N. Repara só, isso aqui é fixo, tá? Se eu der meu erro e der meu Z, isto é, a confiança desejada, eu dou o Z, tá? Eu tenho meu E fixo, isso aqui é um número fixo, tá? Olha só, se, no caso, meu θ, né, qual o maior valor, né, do numerador? O maior valor possível do numerador é 0,5, certo? É 0,5. Então aqui é 0,5, 1 menos 0,5, tá? Dividido, repara, o N, né, vai ser o maior valor possível, tá claro? Porque esse valor aqui é fixo, tá? Se eu diminuo, atenção, se eu diminuo, né, o numerador, tem que diminuir o denominador. Então, o caso mais desfavorável, né, para calcular o N, quer dizer, o maior N possível, né, é quando o θ for igual a 0,5. Tá? Então, repara só, né, aqui o caso desfavorável é 0,5. Então, aqui, dado o erro, né, e dada a confiança desejada, ó, confiança desejada. São dados, ó, desejado. Né? Geralmente, a confiança desejada, tá, no caso, né, nas eleições, né, você usa exatamente a confiança desejada de 95%. Geralmente, tá? Isso aqui implica, né, que Z igual a 1,96. E o erro, né, vamos pegar o erro de mais ou menos 2%, tá certo? Vamos pegar um erro, né, igual a mais ou menos 2%. Tá? Então eu tenho meu Z, né, 1,96, daqui eu vou tirar meu N. Tá? Então vamos fazer o seguinte, aqui é 0,5, que é o caso mais desfavorável para eu calcular meu N. Tá? Então vamos estipular aqui, ó, eu vou elevar meu erro ao quadrado. Tá? Então meu erro ao quadrado, agora vamos fazer aqui bem organizado. Meu erro ao quadrado é igual a Z ao quadrado, né, que multiplica, ó. Em vez de x sobre N, eu vou colocar θ, que é a mesma coisa. Só que meu θ aqui, né, eu vou colocar 0,5, que é o caso mais desfavorável. 0,5 vezes 0,5, que é 0,5 ao quadrado, né, dividido por N. Tá? Eu já extraí a raiz, tá certo? Então, ó, meu N aqui, ó, quem multiplica N? Quem multiplica N é E ao quadrado, certo? Então, meu E ao quadrado vem aqui para baixo, ó, que é meu E ao quadrado, tá? E aqui eu vou ter, no caso, 0,25, né, vezes Z ao quadrado, tá? Mas Z é 1,96, que eu quero minha confiança aqui, tá? Vezes 1,96, tá, ao quadrado, tá? Meu erro, eu estipulei meu erro em mais ou menos 2%, né? Então isso aqui vai ser igual, né, no caso, né, a 0,25 vezes 1,96 ao quadrado sobre 2% ao quadrado, certo? Então vai ser assim, ó, 0,02 ao quadrado. Aqui eu tiro meu valor de N. Olha que interessante, Se eu, né, no caso, né, se eu quiser fazer meu erro igual a mais ou menos 4%, olha que interessante, eu vou aumentar o meu denominador, concorda? Eu aumentando o meu denominador, no caso, né, o que eu vou ter? Meu erro igual a mais ou menos 4%. Olha só. O meu número que eu vou obter aqui, olha só. Olha que interessante, ó. Vamos ver aqui, vamos fazer esse cálculo aqui. Olha que interessante, olha só. Quando eu diminuo meu erro, né, eu vou entrevistar 2.401 pessoas, aproximadamente 2.400. Quando eu aumento o meu erro, né, eu vou entrevistar menos pessoas, tá vendo aqui, né? Porque o meu numerador, atenção, ó, meu numerador ele é o mesmo, né? Que aqui é 0,25, né, que é o caso mais desfavorável, né? Que é o 0,5 ao quadrado. E aqui, né, é a minha confiança de 95%, né? No caso é 1,96 ao quadrado, sobre o denominador, né? No caso que é meu erro ao quadrado, tá vendo aqui, ó? Então, quando o erro é pequeno, eu entrevisto 2.400 pessoas. Quando o erro for maior, né, é porque eu estou entrevistando menos pessoas.
Por isso que se você quiser um resultado, né, não despende, porque entrevistar pessoas custa, né? Isso aí tem um custo, né? Se você entrevista poucas pessoas, 600 pessoas, o seu erro, né, vai ser de 4%. Se você entrevista mais pessoas, o que você está fazendo? Você está diminuindo o seu erro, né? Então, por exemplo, suponha que você vai entrevistar 2.400 pessoas, tá? Um exemplo, tá? Aí você tem lá, por exemplo, 1.800 pessoas, vamos supor, 1.800, né? Elas são favoráveis a um candidato A, né, no caso. Então você vai ter o X, né, no caso candidato A, você vai ter X, né, sobre N, né, sobre 2.400, né, aproximadamente. Então aqui você vai ter 1.800, né, 1.800, né, sobre 2.400, tá? Isso aqui vai dar uma proporção, tá? Vamos fazer essa conta aqui? Então vamos lá, ó. 1.800, né, dividido por 2.400. Isso aqui vai me dar 0,75. Então eu digo, por exemplo, o candidato A, né, ele vai ter, no caso, 75%, né, mais ou menos, né, 2%. 2%, tá? Que é exatamente o meu erro, né, que eu estipulei. Tá claro? Agora, se eu tiver, por exemplo, né, entre 600 pessoas, né, vou entrevistar 600, né? Aí o candidato A, por exemplo, né, eu estou querendo pressa, então eu entrevistei menos candidatos. Vamos supor, o candidato A teve, vamos colocar 300, né, no caso, opções de voto, né, candidato A. Então aqui a minha proporção, né, no caso vai ser 300, né, 300 sobre 600, tá? Então aqui eu vou ter o quê? 0,5, né? Então resposta, né? O candidato A, né, vai ter 50%, né? Mais ou menos, tá vendo aqui, ó? Mais ou menos 4%, né? Que é exatamente a minha tolerância. Por isso que, né, nos jornais, na televisão, o candidato tal teve tantos eleitores foram entrevistados, podem ver, né? Tantos eleitores foram entrevistados, o candidato tal teve tantos por cento com mais ou menos, né? Certo? É dentro de quê? É dentro do risco. Agora, ninguém fala, atenção, ninguém fala, nenhum meio de comunicação fala que você tem você tem 95% de confiança. Agora, ninguém fala que você tem 5%, né, de chance de errar o que você está dizendo. Isso ninguém fala, né? E quando acontece, como já aconteceram, né, nas eleições, né, quando o candidato foge, né, o que foi estimado, né, o jornal diz, né, que o determinado meio, né, que levantou os dados, etc., né, não meio confiável, mas todo mundo se esquece, tá, que esse 1,96, que ele é usado nos cálculos, né, que corresponde a 95%, você tem 5% de chance de o que você está falando tá errado, tá certo? Então, mas isso aí ninguém fala, tá? Ninguém fala. Geralmente, né, em 100, né, você vai acertar 95, tá claro? Mas tem 5% de chance de errar, né? Porque 95%, né, você tem aqui, ó, 95% aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é 95%. Você vai ter chance de errar, né, que é exatamente essas regiões aqui, essa aqui e essa aqui, né? Isso aqui corresponde a 2,5% e aqui corresponde a 2,5%, né? E uma outra coisa também, você está aproximando, né? Você está aproximando uma distribuição binomial, né, para uma distribuição normal. Também tem erros, tá? Então tem uma opção de erros envolvidos aí, tá claro? Então é importante para o cálculo, né, do número que vai ser entrevistado, né, é importante que o numerador, né, porque repara, como é que eu vou calcular θ se eu não tenho N? Né? Eu só posso calcular θ quando eu tenho N, mas eu quero N, certo? Então meu θ, né, fica impossível de eu achar. É por isso que eu uso aqui, né, o θ na condição mais desfavorável, né, que o maior numerador, né, vai corresponder a um N maior, tá claro? Né? Então esse aqui é meu N que eu vou calcular, que eu vou estimar, tá bem claro? É assim que se faz, né, nas eleições. Tá? Eu tenho uns dados aqui interessantes, tá, que eu vou mostrar aqui, né, para vocês, né, olha só. Nas eleições de uma certa cidade, eleição em 2010, né, eu ouvi na TV, candidato A, né, obteve 52%, mais ou menos 2,8%. Candidato B, eleição de segundo turno, obteve 48%, mais ou menos 2,8%. Né? Então eu disse assim, foram entrevistadas 1.200 pessoas. Aí eu
chequei exatamente para ver se ele estava usando, né, 1,96. O que eu fiz? Eu fiz assim, ó, é igual, né, a Z, que é 1,96, isso aí ninguém diz, tá? Raiz quadrada, ó, aqui, ó, caso mais desfavorável, 0,5 vezes, né, 1 menos 0,5, tá? Dividido por N. O que eu fiz? Eu peguei esse N aqui, ó, isso aqui é um teste que eu fiz, ó. Peguei esse N aqui, 1.200, joguei aqui, né? Aí fiz essa conta aqui, ó, isso aqui deu exatamente 4%, tá? Então, o que na entrevista, o que foi usado, né? Foi usado aqui esse Z, né, igual a 1,96, que não é dito, né? E o caso mais desfavorável, que é o 0,5, que multiplica 1 menos 0,5. Isso aqui corresponde a quê? A 95%, né, de confiança, né, que o candidato 52%, mais ou menos 2,8%, eu tenho 95% de confiança em dizer que ele cai nesse intervalo aqui, ó. Aqui é o meu 52, né? 52, aqui 52 mais 2,8, e aqui é o meu 52 menos 2,8. E aqui está a minha distribuição, né? Ó, minha distribuição normal, tá claro? E aqui essa área aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é de 95% que eu estou dizendo, tá? Então existe 5% de chance de eu errar, né? Exatamente daqui, ó. De eu errar exatamente essa informação aqui. Então, se eu obtiver alguma coisa diferente, e da mesma coisa o candidato B, né? No candidato B, né, a média, né, no caso, né, o x sobre n aqui é 48, né, 48, mais 2, aqui é 48, mais 2,8, e aqui vai ser 48 menos 2,8, tá? Aqui é minha média, certo? Aqui, ó, né, ó, mais ou menos, né, no caso, né, 2,8, né, no caso, né, perdão, esse número aqui é 2,8 que eu achei, tá? 2,8, tá? Exatamente para checar com esse número aqui, tá? Porque eu tenho outros dados aqui que correspondem a 4%. Então isso aqui é exatamente 2,8. Exatamente é meu erro, tá? É meu erro. Exatamente estou colocando aqui. Tá? Em vez de 4, atenção, em vez de 4% dá 2,8. Só fazer essa conta aqui, né? Botar N igual a 1.200 aqui, fazer essa conta, multiplicar por 1,96, vai achar 2,8. Então bateu. Esse número aqui, ó, ninguém diz, tá? Por que é 1,96? O cara nem fala. O resultado na TV, você fala, todos ouvem, né? Candidato tal tem a percentagem, mais ou menos tantos por cento, né? E diz, né, que foram entrevistadas tantas pessoas. No caso, é porque eu estava com o número 4%, né, na minha mente. No caso de N igual a 600 pessoas, né, aí dá exatamente 4% que nós fizemos, né, exatamente na página anterior. Estão lembrados? Para 4% dava 600, né? O que nós fizemos, no caso, né? Nós tivemos aqui, né, que meu erro, né, vai ser Z, né, raiz, né, aqui 0,25, né, que é 0,5 vezes 0,5, sobre N, né. Aqui é 1,96, aqui é 1,96, no caso, né. Se eu entrar aqui com 4%, né, isso é 0,04, isso aqui implica, nós fizemos esse cálculo antes, que N igual a 600, né. Então tem um resultado também das eleições, né, que ele diz que o candidato tal, né, teve 55%, né, mais ou menos 4%, né, e foram entrevistadas 600 pessoas, né, 600 pessoas. Aí está coerente, né, com esses cálculos que eu fiz, né. Aí eu entrava aqui com o meu erro, né, erro vai ser igual a 1,96, né, mesma coisa, né, raiz, né, no caso, aqui vai dar 0,25 no denominador, né, que é 0,5 vezes 0,5, sobre N. Eu entrei com N aqui igual a 600, ó, isso que eu falei. Entrei com N igual a 600 aqui, ó, né, obtive exatamente meu erro de 4%, né, 0,04. Entrando com 1,96 aqui que são feitos os cálculos. Repara, isso, e o outro candidato, né, teve 45%, né, 45%, mais ou menos 4%. Né, com as mesmas 600 pessoas entrevistadas. Então agora, quando vocês ouvirem nas eleições, né, o candidato tal de tantos por cento, com mais ou menos tal, repare, sempre fala o número de pessoas entrevistadas, né? Porque o número de pessoas entrevistadas o número está atrelado, né, a esse erro aqui, ó, né? Só você olhar, né? O número de pessoas entrevistadas influencia, né, no meu erro aqui, ó, no meu erro.
Evidentemente, quanto maior o erro, né, menos pessoas vão ser entrevistadas, né, certo? Erro de 1% vão entrevistar, né? No caso aí não fiz o cálculo, é só fazer, né? Com 2% são dá 2.400, nós fizemos esse cálculo anteriormente. Com 1% vai ser um número maior, tá claro? Então é por isso que você estima. Um outro ponto também muito interessante, que é o seguinte: você vê, né, muitas pessoas, né, que ignoram, né, ignoram no bom sentido, né, ignoram isso aí, que é o seguinte, eles falam o seguinte: como, né, né, as empresas, né, que fazem esse tipo de levantamento de dados, né, como elas fazem se eu nunca fui entrevistado? Né? Eu já ouvi falar isso, inclusive gente boa da imprensa, tá? Dizendo, eu nunca fui entrevistado, então eu não acredito, né, nesse levantamento de dados. Isso aí, né, é a maior, não digo besteira, porque é muito agressivo, entendeu? Pelo seguinte, né, imagine que você tem o teu sangue. Né, para você ter certeza do teu sangue, você precisa, né, tirar todo o teu sangue, né, para fazer o exame? Não precisa. Né? Você tem que ter uma amostra. Agora, o que é importante é o seguinte: você não pode ter uma amostra tendenciosa. Por exemplo, você tem uma cidade, né, tem um local, né, onde tem pessoas só da classe A, vamos dizer, moradores. Se você for entrevistar, né, no caso, as pessoas, né, que trabalham, né, que não vivem, né, nessa região, né, as pessoas que trabalham em loja, né, os porteiros do prédio e tal, fazer um levantamento de salário, né, nessa região, né, onde tem, vamos supor, um alto nível econômico, tá? Evidentemente você está o quê? Tá com uma tendenciosidade, né? Em inglês chama-se bias, né? Você está com uma tendenciosidade para fazer esse levantamento de dados, né? Na região tal, né? É uma região, vamos supor, de classe média alta, né? O salário, por exemplo, corresponde a 3 salários mínimos, né? Quer dizer, você está entrevistando as pessoas erradamente, tá claro? Isso é uma coisa, tá? A outra coisa é você falar, né, que não foi entrevistado, por isso que você não acredita, né, no resultado do levantamento de dados. São duas coisas completamente diferentes, né? Quer dizer, a ideia é você, né, fazer um estudo de como você vai levantar esses dados, né? Isso é, como você vai levantar, né, a sua amostra. Isso é importante, é claro? Eu gosto de colocar esse dado, eu já ouvi na imprensa mesmo, né? Como? Eu não acredito, né? Foram entrevistadas, por exemplo, em todo o Brasil, olha, em todo o Brasil, 2.400 pessoas, já imaginou, em todo o Brasil, né? Eu não fui entrevistado, logo eu não acredito, isso não é verdade, né? Só estou dando esse adendo aí que é importante, né?